Será que esse mundo que a gente está vivendo é real? Não sei. Tenho sérias dúvidas sobre isso. Será que você não é um NPC dentro de um grande jogo de videogame de alguém? Esse é um papo bem batido, assim, uma filosofia, é um assunto bem batido hoje em dia, tem um monte de vídeo, um monte de gente falando sobre. Mas, em contrapartida, por mais que eu acho que é um tema bem batido, bem saturado, eu gosto muito de discutir sobre isso. Eu gosto muito, porque eu me identifico muito com essa dúvida, com essa ideia, com esse pensamento nessa hipótese. Porque, desde que eu me lembro, desde que eu tenho memórias de infância, pelo que eu me recordo, desde sempre eu tenho alguns questionamentos nesse sentido. Eu lembro, por exemplo, de eu ali na infância, sei lá, uns 6 anos de idade, brincando lá no quintal de casa e pensando sobre isso, para você já começar a ver que criança estranha que eu era, né? Brincando sozinho no quintal de casa, eu já ficava pensando nessas maluquices. E aí eu lembro que eu ficava pensando, imaginando, poxa, como que eu consigo saber que tudo isso aqui que eu tô vendo, que a vida, que eu mesmo, que isso aqui é de verdade, que é real. É claro, esse pensamento era elaborado com a mente de uma criança, não era tão sofisticado quanto eu tô falando agora. Mas era algo nessa linha de, poxa, como que não tem uma forma, como que a gente comprova que isso aqui que a gente está vivendo e vendo é real? Na prática não tem como comprovar isso. E aí é o legal que ao longo dos anos, hoje bem mais velho, já com uns 30 e poucos anos nas costas, e aí depois de consumir muito tempo de internet, de informações sobre ciência, teorias, né, uma porrada de informação que vai agregando as suas ideias, desde, sei lá, ver um pouquinho sobre, tentar entender, é claro que você não entende, a não ser que você seja um cientista de verdade, mas tentar entender um pouco sobre, sei lá, teoria das cordas, multiverso. Aí você vai lá, assiste os filmes que abordam rasamente esse tema. Aí você olha um pouco sobre filosofia, um pouco sobre religião, sobre algumas crenças, sobre filmes. Bom, tem um filme que eu acredito que já está velho pra caramba e aí já se torna clássico, e que é um dos meus prediletos, que é o Matrix, que abordou esse tipo de tema, do que é real, o que é estar na Matrix, o que não é. Tem um outro que é muito bom que eu gosto, o Show de Truman, que aborda lá, o cara estava preso, na verdade, num programa de televisão, tudo na vida dele era armado e tal. Mas enfim, tudo isso vai conectando e compondo a minha linha de raciocínio para me trazer cada vez mais dúvidas, cada vez mais questões. Por exemplo, esse vídeo aqui me deu o start de gravar sobre esse tema, porque aqui em casa tem uma janelinha ali da cozinha que ela dá uma vista para a avenida, para uma avenida movimentada, a principal avenida aqui da cidade que eu moro. E aí, depois que eu mudei para cá, eu fiquei percebendo o seguinte, cara, já aconteceu diversas vezes, é até comum acontecer isso. Eu chego na cozinha, tá um silêncio, e a janela fica virada para a avenida, tá um silêncio, não escuto barulho de nada. E aí eu sempre lembro disso porque sempre me causa a mesma estranheza. E aí eu paro e penso, peraí, que sossego é esse? Que calma é essa? Aí eu me aproximo da janela, começo a olhar a rua, a avenida, tá vazia, não tem ninguém. Em questão de segundos, começa o movimento de carro. Aí começa a passar um monte de carro, moto, ônibus, caminhão. E aí eu fico sempre com aquela impressão, e a maluquice que sempre vem na minha cabeça é, tá aí. Por algum motivo, essa minha visão dessa avenida não está renderizando direito. A máquina que está processando os NPC ali, ela não está dedicada para esse processamento. E aí sempre que eu chego perto da janela, starta a rotina para falar, opa, dispara esse NPC lá, para de gastar processamento em outro canto dessa simulação e começa a colocar lá os NPCs porque o usuário está olhando para lá. Maluquice. Eu sempre penso nisso, sempre. É divertidíssimo. E aí toda vez que eu tenho essa estranheza no filme do Matrix, o déjà vu, né? Que o cara, em pequenas coisas do cotidiano, ele consegue ver que deu uma falha no processamento da simulação.
E aí toda vez que eu passo por isso, me vem sempre esse pensamento de, putz, como que a gente comprova que essa realidade, que a vida que a gente está vivendo é real? E na prática não tem. Juntando tudo aquilo que eu falei de conhecimentos que você vai acumulando, todas as discussões que eu já vi até hoje sobre chegam nessa mesma conclusão. Não existe uma forma prática, real, de você comprovar a realidade, porque até mesmo a realidade é subjetiva. O que é realidade? O que é o seu conceito de real? Real é o que você está tendo como experiência, é o que você toca, é o que você sente, é o que você tem como experiência do que você está vendo, mas aí é o que você está vendo, é o seu processamento, é a sua imagem. A do outro, a perspectiva do outro não é a mesma que a sua. E você não tem como comprovar que o que você está tendo como experiência é real. Na prática. Eu lembro nesse meu pensamento de criança, por exemplo, que eu pensava no seguinte: putz, tem gente que é maluca, né? Que tem problemas psicológicos, assim. Sei lá, o cara, ele escuta vozes, ele acredita que está falando com alguém. O que pra gente aqui, pra mim que tô de fora, tô vendo aquele doidinho na rua falando sozinho, e aí, pra ele é real. Ele acredita que ele tá falando com alguém. Na mente dele, do lado dele, tem alguém. Então, aquela percepção, aquela experiência que ele está tendo, para ele é a realidade. E para mim, que estou de fora, não é. Por quê? Porque do meu ponto de vista, eu estou vendo que ele está falando sozinho. Mas qual verdade é mais verdade? Saca onde que eu vou? Qual a verdade? Eu tenho... Qual é o direito que me traz... Qual que é o argumento que eu tenho para falar pro doidinho da rua que ele é maluco e eu não? Porque ele pode muito bem virar e falar: não, você que é o doido porque você não tá vendo quem eu tô falando. É doido, né? É maluco. Esse pensamento é xarope. Você ficar preso nele muito tempo, eu acho que você que começa a ficar o doidinho da rua. Igual agora, eu tô o doidinho da rua, né? Eu tô falando sozinho. Mas aí a parada que eu fico maluco pensando sobre isso é: tudo que a gente está tendo como experiência, no final das contas, pode ser uma simulação. E aí eu fico pensando na história recente, né, na contemporânea a gravação desse vídeo, tem várias teorias que dizem que a probabilidade da realidade na qual a gente está inserido ser uma simulação é gigantesca e tal. Simulação bem pique um jogo de videogame, sabe? É um programa de computador, só que um puta de um computador que está processando tudo isso aqui. E se você pensar que... Aí eu faço analogias, né? Vamos lá pegar um jogo de videogame. Os NPCs que estão dentro daquele jogo, né? As pessoas que estão dentro do jogo, que estão interagindo lá na vida delas, e aí você é o usuário, o player que está jogando isso. Para elas, aquilo que ela está tendo como experiência é real. Se elas tivessem consciência, é óbvio, tal. Mas eu estou extrapolando, né, o pensamento. Para elas estão programadas, elas estão presas em uma linha de programação que ela tem que fazer aquela rotina específica, e aí eu vou extrapolar que para ela aquela é a realidade dela. Beleza. E para ela aquilo é real. E aí, como ela está programada para aquilo, ela está programada inclusive para achar natural um maluco correndo com um carro na frente dele, atropelando todo mundo, fugindo da polícia, num GTA da vida. Para ela, aquela é a realidade palpável, saca? Ela não vai questionar aquela realidade. É a experiência que ela está tendo. E ter essa ruptura, no caso dela, que é impossível porque ela é uma linha de código, ela é programada para aquilo, mas se ela tivesse algum tipo de consciência, seria uma ruptura e uma quebra de paradigma dela de conhecer a verdade de que, na verdade, ela só é uma peça, um componente dentro daquela simulação. E aí já pensou se, voltando, extrapolando, mas voltando pra gente aqui, já pensou se nós aqui somos, na verdade, NPCs de uma simulação de alguém? E aí tem algum lazarento que tá aí solto no mundo
que ele que é o player, e ele sabe que ele é o player. E ele tá aqui vivendo de boa. Ele tá no mundo, no planeta, fazendo o que ele quer. Só que todo o resto do mundo, porque tudo isso aqui é uma grande simulação, é tudo NPC. A gente é tudo uma porrada de NPC vivendo a nossa vida, a nossa linha de programação, acreditando que isso aqui é a realidade. Mas na verdade a gente só faz parte da simulação. É um pensamento triste até de você parar para analisar, porque você na verdade não é o player, você não é o importante da história, né? E ninguém vai querer admitir isso, né? Quando você para pensar sobre isso, se isso aqui é real ou não, eu acredito, porque eu já tive muito desse pensamento, que no primeiro momento você acaba se colocando como o principal da história, né? Você acaba se colocando de, putz, será que o mundo inteiro é uma simulação e eu que sou quem está tendo a experiência? Até porque, do meu ponto de vista, eu sou o principal da minha vida, certo? Eu estou comigo 24 horas, eu estou com essa perspectiva, com essa visão da vida 24 horas, então eu sou o principal da minha história. Mas dificilmente você vai quebrar essa visão e se colocar um pouco nesse nível de humildade e cogitar a possibilidade de que, putz, talvez você nem seja o principal da história, você só é uma pecinha, um NPC. Que toda a sua vida, o seu ponto de vista, a sua história, na verdade, só está compondo 0,0% dessa grande simulação. Você não é nada especial nessa grande simulação. E aí é pior ainda se você parar para pensar em sentido da vida, propósito, porque aí você não tem sentido da vida, propósito. O seu propósito é compor a simulação para que o player seja feliz, sacou? É maluco, é bem maluco essa linha de pensamento. Tem alguma conclusão esse pensamento? Claro que não. Definitivamente não. É só extrapolação, um exercício mental sobre o tema. E aí eu vou sempre pensando mais, né? Putz, poderia ser uma simulação onde eu sou um NPC. Também poderia ser uma simulação onde eu sou o player principal e como eu estou jogando, imerso nessa realidade, eu só não tenho essa consciência de que eu sou esse player, porque, sei lá, pela programação, pelo jogo que eu estou jogando, isso é uma condição para que eu consiga ter a experiência máxima disso aqui. Então, quando eu começo a jogar, é onde começam as minhas memórias de infância, porque você não lembra de tudo da sua infância. Se você resgata, se você tem pode ser que você tenha a melhor memória do mundo, mas quando você tenta lembrar da sua infância, geralmente tem um ponto de corte, né? A partir dali você começa a lembrar. Então, a partir dali é onde começou a sua experiência, ou a sua percepção de início desse jogo, dessa simulação. E daí pra frente, até agora, você está jogando. Até você ir pro saco, você vai estar jogando e tendo essa experiência. E quando você vai pro saco, efetivamente, você finaliza o jogo e volta para sua realidade principal. Será que isso seria a realidade verdadeira? Você está dentro de uma simulação e aí quando você volta lá, você está na realidade de fato? Ou é uma casca de cebola, várias realidades, várias camadas, e você nunca volta para a realidade verdadeira? Aí começa a entrar numas outras maluquices que aí é para outro vídeo, que, putz, juntar isso com uma ideia de outras vidas, de outras realidades, de multiverso, aí te traz a possibilidade de ficar brincando com esses pensamentos e tentando juntar essas caixinhas. Mas fica aí o pensamento, você ficaria feliz? Feliz eu acho que não, mas você ficaria feliz de descobrir que isso aqui tudo é uma simulação? E o quanto você ficaria desesperado de descobrir que você não é o player principal dessa história. Você só é uma pecinha, um NPC disso aqui tudo. Fica aí pensamentos bons. Eu sempre trago muitos pensamentos bons, né? É uma coisa assim que você fica pensando e fica deprimido.